Olá meus amigos, um grande abraço. Vamos para mais um vídeo da nossa série aqui, criação de galinha caipira de A a Z. E hoje vamos para a letra R, de rentabilidade. Criação de galinha caipira, é rentável, não é rentável, qual a rentabilidade? Vamos falar sobre isso hoje. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Se gostou do tema, deixa um comentário, deixa sua opinião, né? Deixa sua dúvida que depois a gente vai falando sobre ela. Beleza? Então, falando sobre rentabilidade, rentabilidade é o que é a capacidade de gerar renda, o quanto é capaz a criação de galinha gerar renda e quanto você vai ter retorno em relação ao seu investimento. Então, a gente vai misturar aí algumas informações em relação à rentabilidade. Vamos falar de gastos, vamos falar de faturamento e vamos falar de retorno. Então vamos lá. Quando você tem uma criação para abate, você normalmente tem um faturamento, você tem um retorno mais rápido. Você cria para abate, normalmente o animal vai ficar pronto entre 90 e 150 dias. De 90 a 150 dias, dependendo de que raça você adquirir, dependendo de qual seja seu sistema de criação, dependendo de qual seja seu manejo e dependendo de qual seja a sua intenção, de qual produto você quer entregar lá no final, você consegue aí uma produção boa entre 90 e 150 dias. Ter com 90 ou com 150 não depende da sua velocidade exclusivamente. Ah, eu vou dar muita ração porque com 90 dias para mim é melhor, porque eu vou vender mais rápido. Nem sempre é o ideal. A escolha da quantidade de dias que você vai criar está muito voltada ao que você quer entregar de produto a seu cliente. Então, se seu cliente quer um animal mais caracterizado, dificilmente você vai conseguir com 90 dias. Se seu cliente quer um animal mais rústico, vai ter aí que passar 110, 120, 150 dias aí com você. Então, não é uma escolha pessoal apenas. Você precisa entender seus clientes aí para fazer com que tudo dê certo. Mas uma criação de abate, você consegue ter um retorno aí mais rápido do que uma criação de postura. Lembrando que uma criação de abate, você precisa ter um investimento maior, principalmente se você for trabalhar com lote de reposição, que é aquele lote que enquanto um está crescendo, você está comprando pintinho. Enquanto um está crescendo, você está comprando pintinho. Por quê? Porque você sempre tem que ter lá na frente uma quantidade de animais sempre prontas a serem vendidas por mês. Então você começa uma criação hoje, daqui a 40 dias você começa outra, mais 40 dias você começa a outra e assim por diante. Isso vai fazer com que você sempre tenha animais. Então, você fazendo isso, quando você for vender o primeiro lote, você já está aí com 3, 4 lotes na mão. Então, isso gera uma despesa para você antes mesmo de você vender o primeiro lote. Então, nesse caso, você precisa de um capital de giro maior. Você precisa estar investindo aí em animais, em ração, para que isso se concretize. Caso você utilize um lote único, você compra um único lote agora, esse lote vai se desenvolver e quando ele estiver pronto para se desenvolver, você não vende ele todo de uma vez. Você vai vendendo ele mês a mês, Então isso também é possível. Você, ao invés de investir um dinheiro mês a mês, num capital mais alto, você vai investir ele todo de uma vez só. Existe essa opção também. Mas em compensação, no final do processo, você tem um retorno mais rápido, porque a galinha você ganha em reais. Você vende por 25, vende por 30, vende por 40, conheço gente que vende por 60 reais uma galinha, um galo nesse porte aqui. Então, você consegue ter um investimento, mas consegue ter um retorno em reais, sem precisar vender tanta galinha assim. Às vezes você com 100 galinhas, vendendo a 30 reais, você consegue um faturamento de 3 mil reais aí, que não é pouca coisa, gastando entre 1.200 e 1.500 reais. Então você consegue até mais do que um salário mínimo
trabalhando com 100 aves, ok? Você vai gastar 15 a 18 reais por ave para ela ficar pronta e vai conseguir um retorno aí. E dependendo da sua região, talvez você consiga aí valores mais altos com animais mais caracterizados. Quando a gente fala em rentabilidade, a gente está se referindo aí a você montar uma estrutura hoje. E aí a gente está falando de terreno, está falando de galpão, está falando de galinheiro, está falando de animais, está falando de produção. Todo esse investimento você consegue ter um retorno normalmente entre 2 anos e 3 anos. Então entre 2 e 3 anos de produção ativa, de produção mensal, de produção constante, você vai conseguir de 2 a 3 anos ter o retorno de tudo que você investiu. Isso é um número muito bom, é um número muito interessante, onde a média de mercado aí passa de 4, de 5 anos para você ter esse retorno. Tem gente que acha que vai começar a criar galinha caipira hoje e amanhã vai ficar rico. Na verdade, ninguém aqui está descobrindo a roda. Tá todo mundo no mesmo comércio, tá todo mundo no mesmo giro, independente de estar criando galinha, porco ou vendendo caneta ou prego. Então tudo tem um tempo de maturação, tudo precisa ser bem estudado e planejado. Quando a gente fala de ovos, a gente está falando de uma criação mais específica, uma criação que o manejo é um pouco mais difícil, mas em compensação, ovo é altamente vendável. Ovo é altamente vendável. O que é que isso significa? Significa que você vai ter um produto na sua mão que vai ser vendido. Independente se você vai vender ele como caipira, como ovo de granja. Se você não consegue vender como caipira, você vai vender como ovo de granja. Se você tiver uma boa caracterização, você vai vender como ovo caipira. Então, assim, diferente da galinha, que você às vezes demora um pouco, porque é um produto um pouco mais caro, é um produto especial, é um produto que não é comprado no dia a dia, é um produto que é para festas, para encontros, ou para um público específico que gosta ou só cria daquela forma, aí você vai ter o ovo, você vai ter uma venda muito mais constante, é muito mais fácil de se vender ovo. Em compensação, você ganha por centavos, porque o ovo não tem o mesmo valor de mercado do que uma galinha. Então você vai vender por 50 centavos, 80, R$1, dependendo se você vende no varejo ou no atacado. Então você precisa de um pouco mais de galinhas. Você vai precisar de um pouco mais de galinhas para ter realmente uma produção que te gere renda. As últimas contas que a gente fez foi que você vai precisar mais ou menos de um plantel de 300 aves para você ter realmente um salário mínimo em mão e batendo todo o custo. Então, quase que a mesma conta que a gente fez para 100 aves para abate, você vai precisar de cerca de 300 para postura. Mas em compensação, você tem um plantel que fica 2 anos em sua mão. Você não precisa ficar lidando, comprando pintinho, passando por fase inicial, começando de novo todo mês. Você tem um plantel que você junta esse plantel e você vai ficar com ele praticamente 2 anos trabalhando, gerando renda com ele. Então isso facilita demais. Você só vai ter galpão para lotes diferentes. No caso de abate, se você vai trabalhar com lote de reposição, você precisa de mais de um galpão para trabalhar bem. Esse é o ideal. Então, você tem aí um produto mais vendável e um produto que vai ficar na sua mão por mais tempo, sem ter aquela necessidade de você estar trocando de animais e começando fase inicial, passando por cria, por recria, o tempo todo. É só a partir do momento que começou a produzir, você começar a ter o manejo correto em cima dele. Então, isso facilita muito e até pede um pouco mais a criação de ovos, tanto isso quanto a parte de ser vendável. Dificilmente você vai ficar com um produto parado na mão sem vender, a não ser que você seja muito ruim de venda ou que você seja preguiçoso. Mas você não sendo nenhuma dessas duas coisas, ser preguiçoso só depende de você mudar. Se você é ruim de vendas, a gente pode ajudar de alguma forma, ou você pode tentar se desenvolver de alguma forma para melhorar. Mas
Não tendo essas duas coisas, você consegue aí explorar bem, porque ovo é bastante vendável. Já o retorno de investimento, pelo ovo ser um produto mais barato, vendido a centavos, você tem aí um retorno entre 3 e 4 anos de todo o seu investimento. Também está dentro da média, muito boa para o Brasil, principalmente nesses últimos anos de Brasil aí, os produtos físicos, os produtos com animais deram uma queda em relação ao retorno financeiro, mas entre 3 e 4 anos você tem um retorno de um negócio que você monta, é bem interessante. Tem gente que passa 8, 9, 10 anos para conseguir um retorno, e nessas duas criações você consegue entre 2 e 3 anos, e entre 3 e 4 anos você tem o retorno do seu investimento. Não é do faturamento mensal, a gente não está falando de lucro, a gente está falando do retorno do que você investiu, de construção, de compra de equipamentos, você ter o retorno de tudo isso em até 4 anos, ok? Então a gente fez um vídeo aí para você se preparar para o que vem pela frente, entender de manejo e tacar o pau. Um grande abraço, até a próxima, curte o vídeo, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Um abraço.